Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre pré-cálculo. Nessa aula nós vamos ver alguns gráficos que necessariamente tu precisa saber para ter os conhecimentos básicos, né, antes de entrar na cadeira de cálculo. Então olha só, os primeiros dois gráficos aqui são bem simples e a gente não costuma ter muita dúvida, né? Que é a família de retas e a família de parábolas, tá? Lembrando que uma reta é uma função de primeiro grau, nós podemos representar uma reta como y igual a ax mais b, onde o coeficiente a te dá a inclinação, né, se ela é positiva ela é crescente, se ela é negativa ela é decrescente, e se ela é igual a zero, é a nossa reta horizontal. Então está aqui, né? A maior do que zero, a nossa reta crescente aponta para cima. A igual a zero, a nossa reta horizontal, né? E A negativo é a nossa reta decrescente. Isso aqui é bem simples, o pessoal não tem muita dúvida. Nas parábolas, né, lembrando os dois jeitos de representar, ax² mais bx mais c, onde o coeficiente a te diz se ela é positiva, né, se ela está com boca para cima, ou se ela está com boca para baixo, como é essa aqui azul, tá? Se é positiva, boca para cima, se é negativa, boca para baixo. Tá? E essa outra forma que a gente tem de representar também, que é a forma fatorada, que o coeficiente angular vai aqui na frente e nós colocamos x menos a raiz, x menos a segunda raiz. Essa forma aqui é muito boa, principalmente quando a gente está no cálculo, é bem rápida, bem útil para a gente usar. Tá? Esses aqui são dois gráficos bem simples. Vamos ver outros dois aqui. Tá? Esses dois gráficos aqui, certamente, quando a gente entra no cálculo, esbarra neles, tá? Que é o gráfico da exponencial e o gráfico do logaritmo, tá? Na exponencial, a gente vai ter dois casos aqui. O mais usado é esse, tá? A é uma constante qualquer, tá, gente? A é igual a uma constante, tá? Uma constante qualquer. Então, olha só. Para a gente entender esse gráfico é bem simples. Qualquer constante elevado a zero sempre resulta em 1. Então a gente já mata aqui que os gráficos das exponenciais, sem ter mais termos do lado, né, simplesmente for qualquer constante elevado na x ou qualquer constante elevado na menos x, a gente sabe que sempre vai cruzar aqui no y igual a 1. Tá? Então a gente pode já partir desse princípio. Agora, o que a gente pensa? Vamos pensar nessa aqui. Imagine um 2 na x ou 4 na x. 2 na x, por exemplo. Tá? 2 na x. Quando for 1, quando x for 1, vai dar 2 na 1, que é 2. Quando for 2, vai dar 2 na 2, que é 4. Depois, 2 na 3, que é 8. 16, 32, 64, 128. Então, ela vai crescendo exponencialmente, cada vez mais rápido. Então, à direita aqui do zero, essa a na x, ela vai crescer. E quando a gente tiver valores negativos, o que a gente tem que pensar? A gente vai ficar com 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3, ou seja, ficaríamos com 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, né? E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Ou seja, só fazendo essa reflexãozinha rápida, a gente já consegue perceber como é que é a forma dessa função a na x. E aí, claro, né, não importa qual é a constante que tu tem, tá? Sempre, sempre, sempre vai ser desse comportamento. Agora, quando a gente tiver o coeficiente, assim, o expoente na menos x, o que a gente tem que pensar? Vai trocar tudo, né? Onde o x era positivo, ele passa a ser negativo. Onde ele era negativo, ele passa a ser positivo. Basicamente, o que nós temos quando a gente muda o sinal de x é uma translação em torno do eixo y. A parte que era positiva passa para a parte negativa, a parte que era negativa passa para a parte positiva. É simples, né? Onde a gente tinha 2, agora eu tenho menos 2. Onde eu tinha 4, agora eu tenho menos 4. Estou falando em valores de x, né? Cuidado. Certo? Então aqui é bem fácil a gente saber, né? Essa daqui é o a na x e para o outro lado aqui vai ser o a na menos x. Tá? Esses aqui são os gráficos bem básicos, tá, gente? Depois a gente faz alguma aula especial para cada caso. Logaritmo, tá? O gráfico do logaritmo é bem simples. O que a gente tem que lembrar, basicamente, é que aqui a gente tem y igual a zero no eixo x, certo? Y igual a zero. A gente quer saber onde é que vai cortar isso. Basicamente, o que a gente quer fazer é quando o logaritmo de x vale
0. Quando que o logaritmo de x vale 0? Lembra que aqui tem a tua base, né? Tua base pode ser qualquer valor, não importa, tá? Então a gente faz base elevado na zero igual a x. E, portanto, qualquer número na zero vale 1. E se qualquer número na zero vale 1, a gente sabe que a gente está falando de x igual a 1 aqui. O gráfico do logaritmo cresce a partir do 1 e decresce até os confins do menos infinito para cá. Então, memorizem cada um desses gráficos, tá? Isso aqui vai ser importante. Continuando aqui, então, esses dois próximos gráficos aqui são um caso particular do anterior, tá? Certamente, logo que tu entrar no cálculo, tu vai perceber esse númerozinho aqui que é o e, tá? O e aparece por tudo que é lado. O e é uma constante, assim como o π vale 2,7 mais vários numerozinhos, né? É uma constante, tá? Que depois a gente pode demonstrar de onde é que vem. Y igual a ln de x é basicamente o logaritmo com base e, tá? E a gente chama também isso daqui de logaritmo natural, tá? Logaritmo natural, tá? Isso aqui é muito importante que tu saiba esse gráfico, tá? Que é exatamente igual ao gráfico do logaritmo comum, tá? Só que tu tem que lembrar que quando é logaritmo natural, a base aqui é e. Tranquilo? Outro gráfico importante é o gráfico de uma circunferência, né? Lembrando que se a gente tem x² mais y², a gente não tem uma função isoladinha, né? Y igual a tararã. Ou seja, a gente não tem aqui uma f de x. Então isso daqui nós temos que chamar de equação do círculo. Tá? Tu não pode chamar isso aqui de função do círculo, porque não passa no teste das funções, que a gente vê na aula de funções, do teste de funções injetoras e funções sobrejetoras, que não passa no teste da reta vertical, porque corta, né, em duas partes, e se corta em duas partes não é função. Essa aula é muito importante que você assista também. Tá? Então, x² mais y² é igual ao raio ao quadrado. E o raio, exatamente esse valor, vai estar aqui localizando. Certo? Rapidamente aqui, então, para a gente encerrar as funções trigonométricas, tá? Seno, cosseno e tangente, isso aqui é o básico que tu tem que saber, tá? Seno, lembra que o seno de 0 é 0. Seno de 90 graus vale 1. Lembra sempre, né, que as funções trigonométricas oscilam entre -1 e 1, tá? Função seno e função cosseno. Depois a gente faz na aula de translações, né, como é que a gente faz para prolongar esse gráfico, diminuir esse gráfico, aumentar verticalmente e horizontalmente, tá? Mas aqui o básico que tu tem que lembrar. Seno de x varia entre -1 e 1, né? Está aqui representado. Começa em 0. A dica para lembrar do seno e cosseno é por onde que começa. Seno de 0 vale 0, e a partir daqui tu desenha a tua onda completa, começando em 0 e indo até 2π. Na metade do caminho, entre 0 e 2π, nós temos π. E aqui a gente tem, entre o 0 e o π, nós vamos ter π por 2. Tá? E aqui, 3π por 4. Tranquilo? Tá? Então isso daqui é basicamente 90 graus. Aqui eu vou colocar aqui no meio. Tá? 180 graus. 270 graus. E lá no final, 360 graus. Mas lembrem sempre disso daqui como radianos, tá, gente? Π por 2, π, 3π por 4 e 2π. Falando um pouquinho da tangente, então, a tangente aqui, começando em 0, ela vale 0 e ela vai aumentando, até que ela, conforme ela vai chegando perto de 90 graus, ela vai aumentando tanto que ela tende a infinito. E exatamente em 90 graus, em π por 2, nós sabemos que a tangente não existe. Se ela não existe, aqui nós temos uma assíntota vertical. Tá? Isso daqui tem uma aula especial só sobre assíntotas para te saber. Depois que ela vira, né, de 90 graus, ali a partir de 91 adiante, ela vem lá dos confins do infinito negativo, aumentando e tendendo a infinito novamente quando tende a 270 graus. Tá? E aqui novamente nós temos uma assíntota vertical. Então o gráfico da tangente, tu tem que lembrar,
é esse comportamento que ela tem, né? Que ela vai de 0 até mais infinito, entre 0 e π por 2. Depois, vindo do lado menos infinito em π por 2, vai ir até mais infinito, tendendo a 3π por 4. E assim, completando todo o ciclo, né, da tangente, chegando aqui em 360 graus. Todos esses gráficos aqui de seno, cosseno e tangente são gráficos que se repetem, tá? A partir daqui tu pode emendar exatamente essa forma de onda, né, a cada 360 graus, exatamente igual. Certo, gente? Então essa daqui é uma revisão bem rápida, tá? Dos gráficos básicos que tu tem que saber. Qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários e continue assistindo a nossa série de aulas do pré-cálculo, onde tu fica sabendo de tudo que tu precisa. Nos visite no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.